Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso grandioso Deus. Hoje nós estamos em um número reduzido aqui, mas como muitos de vocês sabem, os casais eles estão no retiro lá também, estão celebrando um momento como esse. Contudo, também não vai ter ceia, vai ter outros momentos do culto, mas nem por isso nós vamos deixar de louvar aqui também nosso Deus. A palavra de Deus diz que onde estiver um ou dois em meu nome reunido também lá estarei. Então quero convidar os irmãos a estar louvando essa manhã conosco, nos ajudando. Hoje foi escolhido um repertório de música bem conhecida. Nós estamos em poucos números aqui, então nós queremos pedir que vocês nos acompanhassem, louvassem nosso Deus. E para esse primeiro louvor, eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. E vamos deixar esse convite aqui para vocês nessa manhã e dizer que vem esse momento agora, a hora é agora, é a hora da adoração, é a hora do louvor, é a hora de dizer quanto nós somos gratos a Deus e quanto nós celebramos seu amor em nossas vidas, que foi derramado ali na cruz por cada um de nós.
Amém. A sensação de estar aqui na frente, parecia que a casa estava realmente cheia aqui. Foi incrível. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria convidar você, irmão, que estará responsável pela leitura inicial, para vir até aqui à frente. Bom dia. Bom dia. A leitura de hoje se encontra em Salmos 113, versículos do 1 ao 4. Salmos 113, do versículo 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Oremos. Jesus amado, amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor está nos permitindo estarmos aqui reunidos como igreja. Muito obrigado, meu Deus, pelo Senhor permitiu que cada um chegasse aqui em segurança. Eu peço para que o Senhor esteja abençoando essa programação, para que tudo possa estar ocorrendo bem, para que possamos estar louvando o seu nome, estarmos cultuando aqui com os nossos irmãos, estamos todos em comunhão, fortalecendo cada vez mais o nosso vínculo com o Senhor. Eu também lhe peço para as programações que estão ocorrendo aqui fora dessa igreja, meu Deus. Peço pelo registro de casais que está ocorrendo ainda hoje. E eu lhe peço para que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que está lá e aqui também, meu Deus. Isso é tudo que eu te peço, te agradeço no nome do Filho amado Jesus. Amém. Próxima canção, ela nos prepara para o momento da ceia. Eu peço que o irmão que está responsável pela ceia se prepare. E eu convido os irmãos a estarem refletindo na letra dessa canção. E novamente, como eu disse, são canções fáceis, então te convidei que a gente está louvando com Deus. Olho para a cruz, quadros eu
certeza que o nome de Deus foi glorificado essa manhã aqui. Quem crê, diga amém. Convido o nosso irmão que está responsável pela flexão da ceia. Bom dia, meus irmãos. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Essa passagem tem muito a ver acerca do que cantamos agora há pouco, justamente falando sobre o amor de Deus. É graças ao amor de Deus pela humanidade, mesmo com nossas transgressões, mesmo com nossos pecados, Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos deu o dom da vida. Ele nos deu essa esperança de estarmos firmes a cada dia buscando a sua verdade, a sua palavra. E Ele nos deu esse exemplo através do seu Filho, Jesus Cristo, que nos amou até o fim. Vamos ver a partir do versículo 1, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras de onde vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, a cada dia temos que seguir o exemplo de Jesus, para que a morte e ressurreição dele não seja em vão. Afinal, aqui no versículo ele diz que somos criação dele, criação para fazermos a boa obra, para fazermos e propagarmos a boa obra de Cristo, pois muitos não conhecem acerca desse amor que morreu na cruz, venceu a morte, justamente para anunciarmos o Evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura. E ele afirma, não no nosso tempo, mas no tempo dele, em breve ele irá resgatar os seus, resgatar a igreja que segue e que serve a ele. Então temos que ser o exemplo neste mundo do que Jesus pregou na cruz, do exemplo que ele nos deixou para seguirmos todos os dias até que Jesus venha. Amém? Vamos estar de pé, nos colocar de pé, agradecer a Jesus pelo dom da vida. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Deus, por mais uma manhã, por mais uma oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui neste prédio, reunidos como igreja, em comunhão e adoração, a único só propósito de estar te adorando, de estar glorificando o teu santo e eterno nome, Pai. E se estamos aqui nesta manhã, é porque tu nos proporcionou esta vida, tu nos proporcionou essa dádiva, esse dom de estar respirando este ar gratuitamente, Pai. Te agradecemos por esta ceia que o Senhor deixou para nós, o pão que simboliza o teu corpo açoitado naquela cruz,
este vinho que representa teu sangue derramado, um sangue tão puro, livre de qualquer pecado, e só tu podia estar se entregando naquela cruz, justamente para estar livrando os teus filhos das amarras do pecado. E se o Senhor se sacrificou naquela cruz, era para estar nos preparando para um dia estarmos preparados para a tua vinda, estar resgatando a tua igreja. Neste momento, Pai, eu te agradeço também por este culto que estamos aqui nesta manhã, e eu te peço pelo decorrer deste culto, pelos louvores também que irão ser entoados, que seja tudo para engrandecer o teu santo e eterno nome. Tudo isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
esse dia foi celebrado. E diante do que foi realizado ali naquele momento, pouco mais de 2000 anos atrás, uma coisa aconteceu. E hoje ele tem um nome sobre todo nome. Esse ano o tema da nossa igreja ainda continua sendo naquele mesmo tema que nós estamos tratando desde 2021, que é relacionado ao ID. E todo aquele que é cristão crê que um dia o nome de Jesus será celebrado em todas as nações. Ele tem um nome sobre todo nome, que seu nome será glorificado sobre toda tribo, toda nação, toda criatura louvará o nome dele e uma só voz. Quem crê nisso? Todos aqui têm plena certeza disso, querem ver esse futuro glorioso. Nós temos a esperança da vida eterna, mas também temos que ter a consciência de que, para que isso venha a acontecer, nós temos também um papel muito importante, que é de ser um testemunho vivo, para levar nosso testemunho de vida e que as pessoas enxerguem Jesus através da nossa vida e do nosso testemunho. Nessa música eu peço que as mulheres ajudem. A gente vai começar.
momento nosso irmão Josias, que vai nos conduzir à reflexão da oferta. Só um atento aos irmãos rapidinho. Não sei se todos vocês acompanharam, mas essa semana nós fizemos uma mudança provisória da conta. Então não é mais aquela conta antiga. Vamos colocar aqui o QR Code da nova conta. E a chave também está lá no grupo de oração e no grupo de aviso. Bom dia. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 16. Lucas 16, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aqui é um versículo bem curtinho, mas um versículo bem curtinho que ele traz muita coisa para a gente. Às vezes a gente acaba buscando muita coisa nesse mundo. Às vezes a gente acaba focando tanto nesse mundo, focando tanto em riquezas, focando tanto em coisas para a gente poder estar agregando na nossa vida pessoal, para eu poder estar buscando tanta coisa para poder estar alimentando aquilo que eu preciso, porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de tanta coisa, e a gente vai dizendo, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e às vezes a gente acaba perdendo o propósito do que a gente realmente precisa, que é do Senhor, do que a gente realmente precisa, que é de Deus. A gente tem que entender que quando a gente tem pouco, Deus ele está lá. Quando a gente tem pouco, Deus ele está sustentando a gente. Quando a gente tem pouco, a gente tem alguma coisa. Mas quando a gente tem muito, é porque Deus está permitindo com que a gente tenha. E a gente tem que estar alimentando isso da gente para que a gente não acabe deixando com que a nossa riqueza, com que aquilo que eu venho criando, com aquilo que eu venho sustentando, com aquilo que eu venho conseguindo e conquistando aos poucos, se torne o meu próprio Deus. Fazendo com que aquilo com que eu tenho se torne o meu ídolo, com que o meu carro se torne o meu ídolo, com que o meu trabalho se torne o meu ídolo, fazendo com que o meu dinheiro, aquele pouquinho que eu tenho ali, se torne o meu ídolo, se torne o meu próprio Deus. A gente tem que ser fiel, como diz aqui, no pouco e ser fiel no muito. Quando Deus der a oportunidade de você ter bastante dinheiro, quando Deus der a oportunidade de você ter ali o seu emprego dos sonhos, o seu carro dos sonhos, a sua casa dos sonhos, não se esqueça que é Deus que está permitindo que você tenha isso. Não se esqueça de que sem Deus a gente não é nada, sem Deus a gente não tem nada. Então, sempre vamos focar nisso, sempre vamos focar em ser fiel quando a gente estiver, e ser fiel quando a gente não estiver também. Amém? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por toda a tua graça maravilhosa na nossa vida. Obrigado porque eu sei, Senhor, de que sem Ti, sem a tua graça, sem a tua misericórdia sobre nós, mesmo nós sermos tão pecadores, mesmo nós sermos tão falhos contigo, se não fosse o Senhor a gente não seria nada, se não fosse o Senhor a gente não teria nada também, Pai. Então eu te agradeço porque muitas das vezes a gente é tão egoísta o suficiente para poder estar apenas recebendo e não estar agradecendo por aquilo que o Senhor vem nos proporcionando, por aquilo que o Senhor vem fazendo com que a gente possa poder estar tendo a oportunidade de experimentar e de ter. Eu te agradeço por todas as tuas bênçãos e que a gente sempre possa poder estar buscando e te agradecer com o coração grato a Ti. Obrigado por tudo e isso eu peço e agradeço em nome de Sofia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu queria que vocês fossem bem sinceros. Vocês estão com frio? Estou vendo todo mundo encolhidinho aqui no cantinho aqui, mas fica à vontade aí. Tá bem legal, podem ficar à vontade de cada um no seu cantinho. Essa próxima canção que nós iremos apresentar é uma música de entrega. Então eu queria pedir àqueles que de repente quisessem ficar de pé e fechassem seus olhos
reflexão que traz a letra dessa canção, que é de uma música de se entregar totalmente a Deus. Não entregar aquilo que sobra, não o meu tempo que sobra, de repente dinheiro, qualquer outro ministério que eu sigo. Não entregar a Deus de qualquer forma, mas estar totalmente entregues à vontade de Deus. Eu vejo muita gente tentando vencer o mundo aqui com as próprias forças, quando na verdade tudo que nós precisamos está em Deus, não está naquilo que nós buscamos lá fora. Está totalmente, se entregar totalmente a Deus, e você vai ver maravilhas de bênçãos se derramando sobre a sua vida. Isso você pode ter certeza. O que você mais almeja, o que você mais busca para a sua vida, está em Deus. Então é isso que eu queria convidar vocês a refletirem nessa canção, e cantem com o seu coração mais sincero. Convido os irmãos a estarem orando conosco para entregar esse momento na mão de Deus.
Senhor maravilhoso Deus, glorioso eterno Pai, muito obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, por mais uma manhã nos permitir estar reunidos aqui, entregando nossos agradecimentos, tirando os anseios do nosso coração, e que essa mensagem venha trazer um conforto, um alento ao nosso coração. Muito obrigado por tudo, abençoe o teu servo que estará conduzindo a tua mensagem aqui esta manhã, e que nós possamos estar sempre atentos e vigilantes porque tu quer colocar em nossas vidas, para o caminho que tu está direcionando, das pessoas que tu coloca para colocar cada direção em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Pai. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. Graças e paz em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem mexido muito comigo nos últimos meses, onde a minha vida ela não está muito, a minha rotina ela não está muito corrida, ela não está muito acelerada, mas eu por dentro, pelo que eu quero para a minha vida, eu acabo tornando-a acelerada. E esse tema é um tema que eu estava propondo há muito tempo, porque, contextualizando um pouco, a gente vive num mundo que corre contra o tempo, né? A gente tem a nossa rotina, tem o nosso trabalho, tem os nossos afazeres, mas também a gente tem um objetivo a ser alcançado lá na frente, né? E em relação a esses objetivos, em relação a esses sonhos, às vezes a gente quer alcançar tanto alguma coisa, principalmente quando se trata desta terra, desta vida, de ter um descanso, de ter uma estabilidade, de ter um conforto, de ter uma calma, de você não acordar mais 5 horas da manhã para ir trabalhar, né? De você poder chegar em casa bem, em paz, no fim da tarde, deitar ali no seu aconchego. E às vezes não é essa a realidade de muitos aqui, né? Muitos aqui acordam cedo demais, dormem tarde demais, e a gente busca por uma vida mais tranquila, por uma vida mais pacífica, por uma vida mais contente. Mas o problema disso é que quando tentamos conseguir essas coisas sem o verdadeiro propósito, que é o propósito de Deus, muitas vezes corremos atrás, perdendo o sentido que queremos. E ainda mais, nos tornamos descontentes. É um contentamento que a gente busca, mas que no meio disso, ou no final disso, acabamos ficando descontentes. Que ideia contrária é essa? E esse tema eu tirei. Esse tema eu tirei de um poema. Acho que você, não sei se você se ligou no contentamento e descontente, mas. Peraí, que não está funcionando aqui. Deixa eu ver se é. Pilha não é. Aí, acho que pegou. Aí, pegou. Obrigado. Mas esse poema de Luiz de Camões, ele me chamou muita atenção, me chamou a atenção para essa questão. E só contextualizando quem foi Camões rapidinho, a fruto de curiosidade, esse tema ele foi tirado de um dos maiores poemas da literatura já feitos, que foi um dos sonetos de Camões. E Camões ele foi um poeta, um soldado português, um escritor português do período do classicismo,
E esse poema, Amor é fogo que arde sem se ver, o Camões ele utilizava um estilo literário de soneto, né? Onde os versos dele eram divididos em 3 quartetos e 3 tercetos e 3 quartetos. E é interessante que nos poemas dele, ele revelava a grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam dramas amorosos ou existenciais. E no trecho em questão, em que eu tirei, o poema ele diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vocês conhecem bem, né? Vocês gostaram desse poema? Eu duvido que na infância de vocês e na adolescência vocês não mandaram esse poema para alguém. Duvido. Nunca. Mas o interessante do estilo literário de Camões é que ele escreve numa figura de linguagem chamada de antítese. Antítese significa uma ideia contrária. E ele fala que o amor ele pode arder sem se ver. O amor pode ser uma ferida onde ela dói e não se sente. Aí eu vou pular essa parte. O amor é uma dor que pode desatinar sem doer, ou seja, é uma dor que dói e não dói. E o amor, como o tema da nossa mensagem, não é sobre o amor, né? O tema da nossa mensagem é um contentamento descontente. Ou seja, para ele, na interpretação dele, na questão existencial humana e na questão do amor, uma pessoa pode ao mesmo tempo estar contente com o que tem, no caso seria uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo estar descontente. E como é isso? Que história é essa? Como é que uma pessoa, como é que nós possamos estar contentes com aquilo que queremos para a nossa vida, mas no meio disso, no processo ou até no final, terminarmos descontentes? Como é que isso pode acontecer? A questão, meus irmãos, é que este mundo vive de uma maneira acelerada, aceleradíssima. Como eu salientei no início, vivemos em um mundo muito acelerado, onde viver sem propósito, ela nos causa consequências. E essas consequências nos causam uma vida muito cansativa, uma vida muito sobrecarregada, onde no final nos encontramos em buscar apenas em ficar tranquilos. Fazemos o dia todo fazendo o que precisamos e no final eu só quero ir para minha casa, só quero deitar, não quero fazer mais nada. Eu só quero tranquilidade. E qual é o sentido, qual é o propósito de tudo isso? E cada vez mais, quanto mais nos sacrificamos nesse sentido, isso pode nos levar apenas à sobrevivência. Ou seja, nós estamos, eu não sei se vocês já ouviram falar umas frases ou nos posts das redes sociais, do Instagram, onde você hoje em dia está sobrevivendo ou você está vivendo? Como é que está a sua vida hoje? Hoje você apenas sobrevive, você acorda para o trabalho e dorme para acordar de novo para ir para o trabalho, para a faculdade, enfim. A gente está sobrevivendo ou nós estamos verdadeiramente vivendo? E essa busca por uma vida, ela é muito perigosa para nós. Mas se a gente for voltar um pouco, a Mayara já abriu o bocão dela. O que é isso aqui, Mayara? Não pode revelar a idade, né? A gente tem idade próxima, né? Isso aqui é um VHS, né? Isso aqui é uma fita cassete. Eu acho que foi um dos primeiras tecnologias, né? Pós-cinema, pós-telona ali, né? A produzir os filmes para assistir em casa. E naquela época, né? Na era 80, 90, até uns anos 2000 também, que depois surgiu o DVD, era difícil, né? Era difícil ir para o cinema naquela época.
E aí quando chegava o DVD, né, a gente ia para a locadora, passava horas e horas ali escolhendo, e a gente gostava daquilo, né? Eu não, né? Eu acho que eu já tinha uns 5 anos de idade, sei lá. Oi? Tá, não faz a minha pregação. Eu já ia falar isso. E o interessante é que o Davi já pegou aqui o que eu ia falar. A gente gostava de alugar na sexta, né? Alugava na sexta, passava sexta, sábado e domingo só entregava na segunda. Isso era modelo de muita coisa naquela época, né? E era muito legal. Hoje, meus irmãos, voltando aqui, hoje a gente, de certa forma, tem uma vida muito fácil, né? Por quê? A tecnologia, ela nos concede facilitadores da nossa vida e da nossa rotina. E se a gente for comparar com hoje, o que a gente faz? A gente pega o nosso celular, né? Tirando a questão do cinema, é claro, a gente pega o nosso celular, abre ali o streaming, Netflix, Amazon, Disney, enfim, e a gente fica ali, ó, horas e horas e horas e horas e horas e horas escolhendo uma série, escolhendo um filme, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não sei, isso aqui não, e a gente pode escolher o que a gente quiser. Por quê? Porque isso se tornou fácil. Se tornou fácil. E isso se tornou também confortável. E a gente, além desse sentido, a gente procura por uma ampla opção barata e um prazer imediato, né? A gente tem ali, a gente tem também a questão dos aplicativos de iFood, né? Que entregam comida pronta para nossa casa. E qual é o ponto disso tudo aqui? Muita coisa não mudou, tá? Mas ficou mais fácil, ficou mais opcional, ficou mais confortável. E eu dei apenas um exemplo aqui. Imagine de tantas e tantas coisas facilitadoras que temos hoje na nossa vida. E o problema de tudo isso, meus irmãos, é que no final de tudo isso, a gente acaba só por reclamar. Eu estou escolhendo aqui a meia hora o filme, não tem nada. Não tem nada, não tem nenhum filme, nenhuma série, nenhum anime interessante. Estou aqui a meia hora procurando iFood, uma pizza, um hambúrguer, uma comida, não tem nada. E aí demora para fazer, quando chega em casa, né, chega frio, chega quente, o que era quente chega gelado, o que era gelado chega quente. E no final de tudo, meus irmãos, não estou falando da questão do atendimento, mas no final de tudo a gente só faz reclamar daquilo que vem fácil para nós. E voltando para a questão aqui do VHS, né, a gente ia para a locadora, às vezes a locadora era perto, era longe, não importava, a gente ia, passava minutos, horas escolhendo e era prazeroso aquilo. E era muito prazeroso. Hoje, o que era para ser prazeroso para nós, acaba sendo algo de murmuração, algo de reclamação. Ou seja, acabamos sendo contentes por ter algo fácil na nossa mão, mas no final acabamos ficando descontentes por não alcançarmos aquilo que nós queremos. E o apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto muito conhecido, não é o texto que vamos tratar hoje, mas ele fala o seguinte: portanto, meus irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, Paulo está pedindo pela misericórdia de Deus para aquela igreja, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, meus irmãos, o problema de tudo isso aqui é que nós estamos passando o nosso dia, a nossa rotina, a nossa vida, oferecendo o nosso corpo, a nossa mente apenas para nós mesmos, e não oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós acabamos por não nos oferecer como um culto para o nosso Deus.
Às vezes a gente pode até fazer o nosso devocional, às vezes a gente pode até lá abrir a nossa Bíblia e ler, fazer uma oração, mas isso acaba se tornando apenas superficial, porque quando vivemos o nosso dia, a nossa rotina, às vezes esquecemos de Deus ali. Quando vivemos nossa vida, a nossa rotina, eu preciso trabalhar para ter tanto dinheiro, para alcançar aquilo, eu preciso estudar para ser o melhor, para ser a melhor, para ter estabilidade financeira. E onde é que está Deus em tudo isso? Onde é que está as nossas 24 horas cultuando o nosso Deus em nossa rotina? Onde é que Ele está? E o problema de tudo isso, meus irmãos, é que como o mundo está acelerado, isso se tornou um dos padrões deste mundo. E o apóstolo Paulo já avisava isso há muito tempo: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde. O padrão deste mundo é um padrão de vida acelerado, é um padrão de vida fácil. E não vamos muito longe, não é só a questão de querermos coisas fáceis, mas é você ser o mais bonito, você ser o mais bem vestido, você ser o mais forte, o mais belo, você ser o mais rico, você ter mais condições, você ser da alta sociedade, você ter todos os diplomas. E o mundo ele tem se amoldado a isso, e nós às vezes estamos correndo muito atrás disso, muito atrás de sucesso, muito atrás de dinheiro, muito atrás de ser alguém na vida. E Jesus, e Deus, onde é que Ele está em toda essa história? E aí o texto principal que nós vamos ler é que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar sobre como estarmos verdadeiramente, realmente contentes em nossa vida. E esse contentamento está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 13. Vocês encontraram, amém? E o texto ele vai dizer assim, vou ler aqui na minha NVI, que diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aqui nesse texto principal, principalmente nessa parte final já da carta de Paulo aos Filipenses, precisamos entender um pouquinho do contexto rapidamente. Pois, como era a vida de Paulo após ele ter o encontro com Jesus? Paulo, ele não buscava um sonho, ele não buscava a sua vida pessoal. Paulo vivia de total entrega para fazer a vontade de Deus. E aqui nesse contexto, Paulo, como missionário e pregador do Evangelho, ele tinha que ter condições principalmente financeiras, para poder viajar por tantas cidades, por tantos países, para propagar o Evangelho de Deus. E o Espírito Santo conduziria e levaria Paulo por todos esses lugares. E aqui, principalmente no versículo 10, Paulo inicia agradecendo aquela igreja que estava ajudando ele. E mesmo nas suas dificuldades, mesmo com aquela igreja tendo tantas dificuldades de ajudar, eles ajudavam Paulo, porque eles acreditavam no propósito do Evangelho. Por quê? Porque eles tinham sido alcançados pela vida de Paulo, assim como tantas outras igrejas que foram alcançadas por Paulo e por outros apóstolos, por outras pessoas. Eles acreditavam fielmente na salvação do Evangelho. E partindo para o nosso ponto principal, apesar das dificuldades
que Paulo enfrentava, Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. E, meus irmãos, como nós estamos tratando aqui do contexto da vida de Paulo, nós precisamos entender que Paulo, na busca por esse processo de ser um missionário, de ser um pregador da palavra, ele teve muitos altos e baixos. Ele teve muitos sucessos, mas ele teve muitas falhas na sua vida. Em muitos momentos, Paulo sofreu bastante, mas também em outros momentos, Paulo se alegrou bastante. E Paulo buscou de todas as formas, meus irmãos, viver para agradar ao Senhor. Mas, apesar de tudo isso, apesar de dele ter a certeza de onde o Espírito Santo o conduziria, onde o levaria, Paulo nem sempre teve sucesso, Paulo nem sempre teve alegria. Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi indiciado de morte, ou seja, Paulo enfrentou muitas coisas, e mesmo estando com Jesus, e mesmo estando com Cristo, e mesmo estando fazendo a vontade dele, vivendo apenas para Ele. E pensando em tudo que Paulo passou, podemos ver que ele nunca teve uma vida totalmente tranquila. Paulo ele não acordava talvez cedo ou talvez tarde e dormia de forma tranquila. Em muitos textos, Paulo às vezes demorava para dormir ou ficava ansioso, preocupado com a igreja. E muitas das vezes Paulo ficava preocupado com a sua própria vida, de que seria o amanhã dele. Será que amanhã vão me apedrejar? Será que amanhã já vão me prender? Será que amanhã vão me açoitar? O que será que vai acontecer comigo? Paulo se preocupava nesse sentido, então ele não tinha uma vida tranquila, ele não tinha uma vida confortável. Paulo nunca experimentou as melhores coisas que a vida poderia proporcionar para ele naquela época. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 3, versículos 4 a 11, eu não vou ler o texto, você pode ler depois. Paulo ele vai falar um pouco sobre quem ele era. E a gente entende quem Paulo era. Paulo era um membro do Sinédrio, ele era do alto escalão, ele era da alta sociedade. Paulo era um homem culto, um homem conhecedor da palavra. Paulo frequentava a faculdade naquela época. Paulo era muito sábio. Paulo andava entre os melhores. Paulo sabia de tudo praticamente. Paulo era rico, tinha tudo ao seu favor. Mas uma coisa que Paulo fala no capítulo 3, versículos 4 a 11, que tudo o que ele tinha, que tudo que ele vivia, tudo aquilo que ele se considerava importante, tudo aquilo que talvez ele tinha conquistado em sua vida, tudo aquilo que ele tinha, ele passou a considerar isso como uma perda. Ele passou a considerar todos os seus ganhos, todos os seus sonhos, todos os seus afazeres, as suas conquistas. Paulo considerou isso como perda a partir do momento que ele encontrou a Cristo. A partir do momento que ele encontrou a Cristo, que ele conheceu a Cristo, tudo que ele tinha considerou como perda. Ou seja, ele perdeu tempo da sua vida. Ele perdeu tempo da sua vida correndo atrás das coisas que não significavam nada para ele. Porque no final, Paulo se tornou perseguidor da igreja. Paulo ele perseguia a igreja de uma forma muito feroz. E a busca por uma vida de apenas prazer, conforto, bem-estar, essa busca pode nos tornar vulneráveis, não apenas para enfrentar ou lidar com a vida, mas principalmente de obedecermos ao Senhor. E não pense que eu estou dizendo, meus irmãos, por favor, o irmão está dizendo que é proibido correr atrás dos nossos sonhos, o irmão está dizendo que é uma perda de tempo.
correr atrás do que queremos. Isso não é verdade. Nós vivemos nesta terra, nós vivemos neste mundo, e o Senhor nosso Deus, Ele com certeza, Ele olha pelos seus. Com certeza Deus quer que sejamos felizes nesta terra, que sejamos felizes nesta vida. Não é perda de tempo correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de ter uma vida tranquila, de ter o bem-estar conosco, com a nossa alma, mas é perda de tempo de correr atrás de tudo isso sem o propósito de estar com o Senhor. Pois é no Senhor que está o nosso propósito de vida, e quando esse propósito está alinhado com a vontade de Deus, assim como Paulo, nós podemos nos adaptar em toda e qualquer circunstância. A passarinho está cantando bem, né? E o que isso significa, meus irmãos? Que na vida de Paulo teve sucesso, Paulo teve fracasso, Paulo teve falhas, Paulo teve coisas conquistadas, mas ele se adaptou a tudo isso. E por que, meus irmãos? Porque nós podemos estudar, trabalhar, nós podemos namorar, casar com a pessoa que sonhamos, mas qualquer coisa pode acontecer em nossas vidas. E quando o sucesso virar fracasso, o que nós vamos fazer? E quando aquilo que sempre queríamos perdermos, o que vai acontecer? O que isso vai acontecer com a gente? É por isso que Paulo, mesmo quando ele teve sucesso no Evangelho, ele sabia que um dia ele teria fracasso. Ele sabia que em um momento ele iria ter muito, mas em outro momento ele iria ter pouco. E ele aprendeu a viver durante esse processo em toda e qualquer circunstância. Versículo 2: aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E qual é o segredo da vida de viver contente? Para você, qual é o segredo de viver contente? Talvez para nós, ser contente é ter, é possuir, é adquirir, é sentir, é presenciar algo ou alguém. É você ter o relacionamento dos sonhos, é ter o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos, a empresa dos sonhos, viver na sua casa confortavelmente, você viver numa cidade totalmente pacífica, sem violência, com as regras todas funcionando. Quantas vezes a gente já falou isso? Seria melhor se eu fosse para a cidade tal, porque lá as leis funcionam. Seria melhor se eu fosse viajar para o país tal, porque lá tudo funciona. Porque aqui não tem homem para mim, não tem mulher para mim. Seria melhor se eu fosse para outra igreja, seria melhor se eu fosse para outra cidade. E fora outros e outros pensamentos que nós temos de e se acontecesse isso? E sim, você pode ter tudo isso. Deus pode de sobremaneira te abençoar com isso, ou talvez Ele já tenha te abençoado. Mas, voltando para o ponto introdutório, você pode ter tudo isso, você pode querer tudo isso, e mesmo assim não estar satisfeito, e mesmo assim não estar contente. E o pior de tudo isso, viver reclamando. Pois o viver contente é viver como Deus quer que vivamos na fartura. Como assim? Paulo falou: aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo fartura, ou tendo muito, ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que isso significa? O que significa viver como Deus quer que vivamos na fartura? Vamos a esse exemplo. Você trabalha
e você recebe o seu dinheiro e você vai ser grato a Deus. E aí você vê que na sua despensa tem pouca coisa ou acabou as coisas, e aí você vai precisar comprar. E aí no início da manhã você se ajoelha, você ora, você agradece a Deus por ter o seu salário, por ter o seu trabalho, e você começa o seu dia. E aí? Eu preciso fazer o jantar, não tem nada em casa, né? Beleza. Eu saio do trabalho, 6 horas da tarde, já tem trânsito, e eu começo a reclamar do trânsito. Vou para o supermercado, escolho as coisas que eu quero comprar, e tem gente me atrapalhando, e aí eu encho meu carro, eu vou para a fila, e tem uma fila enorme, e eu continuo reclamando. Eu vou para a fila, vou no caixa, aí a mulher diz, opa, caixa encerrado, vou para o intervalo, e eu vou reclamando. Vou para outro caixa, consigo pagar, e aí eu vou, pego minhas compras, vou para o meu carro, eu pego meu Uber, entro, o que tem? Mais trânsito, vou reclamando. Eu vou, chego em casa, está ali minha esposa, meus filhos, e ninguém me ajuda, aí todo mundo já vem, faz as coisas, ninguém me ajuda a carregar, eu começo a carregar as compras reclamando. Eu tiro as sacolas, eu rasgo, tudo reclamando. Faço o jantar, minha esposa faz o jantar para mim, e eu começo a reclamar. E aí faz o jantar, está cheio de louça suja, vai ter que lavar a louça, e eu lavo reclamando. Olha só, as coisas que eu sempre tive tanta necessidade, e hoje Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me dá o que eu preciso, me dá o que eu necessito, e mesmo Ele me dando tudo isso, eu vivo a minha vida reclamando. Quantos e quantos têm suas casas, têm seus veículos, automóveis, mas por N coisas, reclamamos e reclamamos. Reclamamos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. E isso é só um exemplo. Só um exemplo de tanta coisa que acontece na nossa vida. Paulo não permitiu que a pobreza o degradasse, nem que a prosperidade o exaltasse. Ele entendeu que as circunstâncias da vida podem mudar no instante e que nenhuma dessas circunstâncias definia quem ele realmente era. Ele acreditava que ele e o Senhor poderiam superar qualquer coisa que acontecesse com ele. Amém? Então, meus irmãos, se não tem nada em casa, se não tem nada na despensa, Deus vai providenciar. Se tem muito trânsito, o trânsito vai passar. Se acontecer um imprevisto aqui, isso vai mudar. Se tem louça suja para lavar, é porque temos condições de ter alguma comida em casa. Se temos dificuldade para pagar uma viagem, se nos planejamos para isso, tudo Deus nos acompanha, tudo Deus nos dá, meus irmãos. Então, para que nós vamos passar a vida reclamando? Porque o segredo, meus irmãos, o segredo para a nossa vida está naquele que nos fortalece. Apesar de Paulo passar por tantos altos e baixos na sua vida, por às vezes não ter sucesso no que ele queria, por estar tão preocupado, ansioso, por estar preso, enfim, ele sabia em que ele poderia confiar. Porque o que Paulo fazia na sua vida, no final, tudo era para a glória de Deus. E o que nós estamos fazendo na nossa rotina? O que nós estamos fazendo no nosso ordinário é para a glória de Deus? Porque, meus irmãos, não há maior prazer, não há maior satisfação, não há maior alegria, bem-estar, não há maior vontade de viver, não há melhor fartura, sucesso, beleza, fama do que estar com Jesus. Não há maior do que isso, do que Jesus caminhar conosco em nossa vida e nos guiar para onde precisamos ir. Pois Paulo tudo podia naquele, ou seja, em Cristo, que o fortalecia. E para concluir, deve haver 1000 segredos que você gostaria de descobrir.
viver 1000 coisas que você sonha, que você almeja, que você deseja. Talvez o que você tanto quer você não tem hoje, e que talvez o que você tanto queria você já tem. Como o segredo do sucesso, o segredo da riqueza, o segredo de um bom casamento, o segredo de criar os filhos, ou talvez simplesmente o segredo daquela receita da vovó. Mas no final das contas, meus irmãos, o segredo que realmente importa para a nossa vida é Jesus Cristo. É conhecer a Cristo, é estar em Cristo e aprender a confiar em Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a pararmos de nos preocupar tanto com tanta coisa, de viver uma vida tão acelerada, de aproveitarmos a nossa vida, de aproveitarmos o nosso ordinário, desde o nosso levantar, desde a lavar uma louça, a comprar alguma coisa, desde a nossa viagem, desde a estar de mãos dadas com alguém, mas que nós possamos aproveitar a nossa vida com Jesus. Que nós não possamos perder tempo em querer a vida apenas para nós mesmos, apenas para o meu prazer, apenas para eu, mas possamos lembrar do nosso Jesus e o que Ele quer para todos nós. Amém? Muito bem, meus irmãos. Se de repente vocês gostaram da música que foram colocadas no culto, depois eu vou disponibilizar para vocês a playlist aqui das músicas. Vocês podem pegar aqui o resto do final de semana, vocês podem me devolver na segunda. Mas só lembre de combinar com a canetinha depois antes de devolver, tá bom? Pode esquecer a canetinha. A gente vai cantar a última canção dessa manhã. Interessante. Uma vez eu estava vendo uma pesquisa que falava sobre consumismo. Hoje nem acontece quase, né? Celulares que a gente compra assim durante anos, assim, geladeira, TV, tá tudo durando bastante hoje, né? Mas é interessante. Se comparado aos nossos avós, aos nossos pais, hoje, no estado atual que nós estamos, no mundo inteiro, nós consumimos cerca de 5 vezes mais do que nossos pais e nossos avós consumiam, por exemplo, na década de 50. De tudo, nós consumimos cerca de 5 vezes a mais. E nem por causa disso nós estamos satisfeitos. Interessante, né? Isso foi uma pesquisa que eu vi recente, uma pesquisa da Universidade de Harvard. Mas já faz tempo que essa pesquisa nunca saiu da minha cabeça. A gente realmente ser grato, segundo tudo que nós temos, saber agradecer mais. Bem, nesse momento, para fechar com um sentimento alegre, um sentimento de gratidão, eu queria que os irmãos se levantassem. Nós vamos fazer um pequeno momento de confraternização. Sei que a gente quer receber faz tempo, né? Então, esse é o momento que você dá um forte abraço ao seu irmão, um forte aperto de mão. Mas não deixa a gente cantando aqui sozinho, quero que tudo vocês acompanhem a gente, tá bom? Não esqueça da gente aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, olhamos a ti, pois o dia da tua morte seguirá todos nós, e teu completo acesso ao coração. E o teu separa, não separa mais, a luz
bem, meus irmãos. Nossos avisos, por enquanto, ainda não foi marcado nenhum grupo essa semana, mas vai ser colocado lá no grupo de avisos. Mas, de antemão, o principal aviso é que o nosso Sopão Solidário ele vai ser no próximo domingo, tá bem? Próximo domingo vai ser o último domingo do mês. Nós estaremos reunidos aqui às 5 horas da tarde. Quem, de repente, quiser ajudar a cortar um tomate, uma cebola é bom. Tem bastante cebola para cortar. Nós já estamos reunidos aqui desde 3 horas da tarde, já cortando os legumes e tudo o que precisa. Mas a concentração principal, 5 horas, 6 horas, a gente já está partindo ali para São Brás. Esse é o vosso aviso. Nosso irmão Daniel estará nos conduzindo a oração final. E desde já desejo a todos um bom e abençoado restante de semana. Começo da semana mesmo, né? Semana. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais uma oportunidade que nos concede de estar reunido como igreja, louvando e agradecendo o santo nome. Obrigado, Senhor, pela mensagem que aqui foi partilhada, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada membro, pelo retiro de casais que está acontecendo, que o Senhor possa trazê-los, todos os participantes em segurança logo mais, que o Senhor possa estar abençoando todas as pessoas que estão enfermas, que necessitam, Senhor, do teu cuidado, e nos concede, Senhor, um bastante dia abençoado e uma semana maravilhosa. É isso que te oramos e pedimos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.